Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Uma pergunta fundamental que já fizemos ou ainda faremos em nossa vida é: qual a vontade de Deus para a minha vida? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que queres para a minha vida? Responder essa pergunta não é fácil, porque exige um conhecimento dos desígnios de Deus, da vontade de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos do livro da sabedoria, o autor sagrado começa com um questionamento: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode conhecer a vontade de Deus? O plano de Deus para a nossa vida? E o escritor sagrado, logo em seguida, dá a resposta. Não é pela nossa própria capacidade cognitiva, não é pela nossa racionalidade, pela nossa razão. O autor sagrado diz que a nossa razão é limitada. Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Por mais inteligentes que sejamos, por mais racionais que sejamos, Deus não cabe da nossa cabecinha. O homem não conhece profundamente os desígnios de Deus. Somente através da sabedoria do alto, da iluminação divina, pela iluminação do Espírito Santo, nós somos capazes de entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, meus amados, é importante todos os dias da nossa vida nós termos um relacionamento de intimidade com Deus, escutando a sua palavra, meditando a sua palavra, fazendo os nossos momentos de oração, de conversa com Deus. Ora, meus amados irmãos, sem essa sabedoria do alto, sem essa revelação do Espírito Santo de Deus, nós caímos na tentação, no erro de deturparmos a vontade de Deus para a nossa vida. Como muitos têm feito hoje, têm criado uma imagem de um falso Deus. Têm falado da palavra de Deus de forma deturpada, com erros, com enganos. Um exemplo disso, meus amados irmãos, de não compreensão dos desígnios de Deus, é a chamada teologia da prosperidade. Essa teologia é maléfica, demoníaca, porque ela nos ensina um relacionamento com Deus através de interesses, de barganha. Ela ensina que quanto mais você dar coisas aos homens representantes de Deus, quanto mais você faz votos, sacrifícios, Deus tem a obrigação de abençoar a sua vida. Ela ensina que um sinal da bênção de Deus na nossa vida é a riqueza, é a prosperidade. Ou seja, quanto mais rico você for, quanto mais bens você tiver, é sinal de que Deus está abençoando sua vida. A pessoa, ela entra numa paranoia, numa busca de coisas terrenas, porque ela entende que isso é um sinal da bênção de Deus. E quando isso não acontece,
quando a pessoa faz votos, quando a pessoa faz sacrifícios, quando a pessoa entrega tudo, entrega salário, entrega casa, entrega bens, entrega carro, e a vida dela continua na miséria, a doença continua na sua vida, a crise financeira continua. Qual é a resposta daqueles que ensinam essa teologia? Ah, você não é abençoado porque você não tem fé. Coloca a culpa na pessoa. E a pessoa se sente frustrada, se sente cada vez mais distante de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa sabedoria ensinada pela teologia da prosperidade é terrena, não é uma sabedoria divina. Porque a sabedoria divina ensina o contrário. Não nos ensina o caminho de busca de glórias, de poder, de prestígio, de posses, de riquezas, mas pelo contrário, nos ensina o caminho do desapego, da renúncia. Jesus, no Evangelho, coloca algumas exigências para quem quer ser seu discípulo. A primeira exigência que Jesus coloca, o desapego. Em primeiro lugar, desapego dos laços afetivos. Disse Jesus: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos e suas irmãs, se você não desapega dos laços afetivos, você não pode ser discípulo. Jesus não está ensinando a gente a abandonar a família, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos. Não. Aqui significa que nós devemos dar prioridade a Cristo na nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É a Ele que nós devemos amar mais. As coisas, as pessoas, a gente deve ter cuidado. Os familiares, mas a Cristo Senhor, é a Ele que nós devemos entregar o nosso coração. E depois dos laços afetivos, Jesus exige muito mais. A gente entregar a própria vida. A nossa vida, ela só tem significado quando ela é para a glória de Deus, para nós glorificarmos a Deus. Então a nossa vida deve ser vivenciada nessa entrega, nessa doação, no serviço ao Senhor. A segunda exigência que o Senhor nos faz é assumir a cruz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, meus amados, é ter compromisso com Jesus, é ir até as últimas consequências, é não fugir diante das perseguições, por amor a Cristo. Se possível, morrermos por Cristo, entregarmos a nossa vida por Ele. E a terceira exigência que Jesus faz para sermos seus discípulos: responsabilidade. Consciência clara da nossa escolha por Ele. Jesus usa dois exemplos de um homem que quer construir uma torre e de um rei que vai para a guerra. Nesses dois exemplos, dois verbos são usados de forma muito clara para entendermos o senso de responsabilidade que devemos ter na escolha por Cristo. Calcular e examinar. Calcular as consequências das nossas escolhas por Cristo. Examinar
se somos capazes ou não de assumir o compromisso que fazemos com Ele. Já diz um ditado: quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Então, se você vê que não é capaz de entrar nesse caminho do seguimento de Jesus, nem entre. Não podemos seguir a Cristo de qualquer maneira, de qualquer jeito. É preciso um senso de responsabilidade, de compromisso. Por último, meus irmãos, Jesus exige de nós renúncia. Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se não renunciarmos a tudo aquilo que somos apegados, jamais poderemos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Em que o seu coração está preso? A que você está apegado na sua vida? É realmente aquilo que dá sentido à sua vida? Tem compromisso com a pessoa de Jesus? No seguimento de Jesus, meus amados irmãos, não há promessas de poder, de prestígio, de honras, de glórias, de riquezas, de prosperidade. Jesus diz para nós claramente: quem quer segui-lo tem que querer passar pelo caminho da cruz, da renúncia, do desapego, da responsabilidade e da entrega. Quem não entende isso, meu amado irmão, jamais pode ser discípulo de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E se você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus, os desígnios de Deus para a sua vida, peça a sabedoria do alto, para que o Senhor possa conduzir suas escolhas. Peça a orientação do Espírito Santo, para que possa conduzir a sua vida. E assim, meus amados, iluminados pela sabedoria do alto, iluminados pelo Espírito Santo, possamos então fazer uma escolha certa, a escolha por Cristo, porque só Ele dá sentido à nossa vida.